Como cuidar das suas plantas sem ser uma especialista em jardinagem. Oiê, meu nome é Catarina Cataldi, eu sou consultora de imagem e esse é o quadro Nem Só de Moda Vive a Consultora. Bom, o que eu faço aqui em casa? Uma vez por semana eu tiro esse dia e coloco água nas plantas e claro, se tá muito assim, muito calor, muito abafado, eu gosto de espirrar um pouco de água ao longo da semana. Mas normalmente é uma vez por semana que eu coloco água nas plantas. Eu tenho a peperômia, que são essas duas aqui, e tem uma outra espécie de peperômia também, e eu tenho a roia, que é também uma outra que eu vou mostrar pra vocês, e essas suculentas, além das orquídeas. Então eu vou mostrar um pouquinho desse cuidado com cada uma delas. Começando pela parte das flores, né? Semanalmente, eu compro buquês, tem uma pessoa aqui no meu prédio que faz, mas eu gosto sempre de ter a casa bem florida. Eu acho que as flores, elas deixam tudo mais bonito, tudo mais próspero, sabe? Então eu sempre tenho plantas aqui em casa. Essas daqui são dessa semana, eu peguei tem quase mais de uma semana, na verdade. Então qual que é o cuidado, né? Uma coisa que eu sempre adoto para todas as minhas plantas é água potável. Em todas eu coloco água potável. E aqui, não coloco muita água, e isso assim, não sou especialista, mas perguntei pra pessoa que é especialista. Eu não coloco muita água, tá vendo? Então normalmente são os 3 dedos, e aí você vai, de 3 em 3 dias eu troco a água, coloco água potável, e corto embaixo no caule dela, 2 dedos assim, sempre na diagonal. Então é assim que eu vou cuidando. Então normalmente as minhas plantas aqui em casa duram uma semana, 10 dias cada buquê, às vezes quase 15 dias. Então vale super a pena, lógico que depende muito da planta, né, da flor que você tem. Sobre as orquídeas, eu tenho 2 que estão floridas e 2 que não estão, né. Dessas 2 que estão floridas, essa daqui já tá comigo há uns 3 anos, e essa daqui ela tá comigo tem 1 ano e 3 meses. Essa daqui é a segunda vez que ela tá dando flor, né. E as outras estão em processo de dar flor. Qual que são os cuidados que eu tenho, né, com cada uma delas? Como eu comentei, eu sempre coloco água uma vez por semana. E quando elas não estão com flor, eu coloco adubo. Isso daqui foi minha mãe que me deu, mas você compra em qualquer floricultura. O adubo você só pode pôr se ela não tiver flores. E quando caem todas as flores, que foi o caso dessas outras 2, o que você precisa fazer? Você corta a raiz, né? Conta da raiz aonde ela tá morta e corta. Por exemplo, ó, tá vendo essa daqui? Você conta da raiz, né? Ó, aqui. Aí você conta 1, 2, 3. Foi onde eu cortei. E aqui nasceu outra, que é a que tá florida agora, tá vendo? Ó? E assim faz com todos, ó, que é a mesma coisa. 1, 2, 3. Cortado e aqui nasceu outra. Olha que coisa mais linda. E a folha dela tá maravilhosa. Bom, primeiro os cuidados daqui estão com flores, né? Então eu tiro elas aqui do vaso. E, eu não sei se vocês conseguem ver, mas isso daqui, por exemplo, é adubo antes de ter nascido a flor, tá vendo? Isso daqui é tudo adubo que fica. Então eu pego com água potável, jogo em toda ela aqui, ó. E aí quando ela começa a escorrer, eu sempre deixo ela escorrendo, tá vendo? Eu deixo ela escorrendo aqui e vou fazendo esse mesmo processo com todas as orquídeas. Tá vendo aqui, ó? A mesma coisa. Pego ela, coloco a água. Gente, se isso tá certo ou se tá errado, eu não sei, tá? Eu tô falando pra vocês o que deu certo pra mim. O que tem dado certo faz 3 anos. Se é sorte, eu não sei. Aí, enquanto uma tá... Como eu tenho 4, né? Enquanto eu coloco água em uma, a outra já tá ficando mais seca e tudo mais, né? Essa daqui é uma que ela está com adubo. Eu queria que vocês vissem o adubo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais perto. Tá vendo? Aqui dentro tem o adubo dela. Como ela está sem flores, ela é exatamente o tipo de momento que você tem que colocar o adubo, entendeu? E a folha dela tá super bonita, tá vendo? Tá nascendo, tá legal. E aí, com o tempo, ele vai nascendo. Uma coisa que eu também gosto de fazer, depois que, tá vendo, todas elas já estão aqui, tirando o excesso da água, aí eu borrifo bem nas folhas, no começo, né, tanto nas folhinhas, como bem aqui no começo da raiz dela, nunca na flor. E aí, uma outra coisa que eu faço, eu pego um pouquinho de café, ó, que foi o que sobrou, deixa eu ver se vocês vão enxergar aqui, que foi o que sobrou, do café da manhã, e aí eu molho um pouquinho, tá vendo, ó, e vou passando em todas as folhas, com base em quê? Vozes da minha cabeça. Brincadeira, com bases no que a minha mãe uma vez me falou isso, que ela conheceu alguém que passava borra de café, e que as folhas ficavam lindas. E aí eu comecei a fazer isso nas minhas, e realmente elas são bem bonitas, tá? Agora, não tem nenhuma explicação científica que comprove isso, mas eu já li em alguns lugares, então tem dado certo, não vou mudar. E aí eu já vou colocando elas aqui, tá vendo? Olha que linda que tá a folha. Gente, espero que vocês consigam ver daí, porque ela tá realmente bonita. Essa dica do café, nossa,
Pra mim, eu achei que deu muita diferença. Realmente, assim, eu gostei bastante. Depois vocês testem e me contem. Aí eu já vou colocando elas no lugar, para elas já ficarem posicionadas. Eu vou mostrar que também o lugar onde elas ficam influencia. Essa daqui, por exemplo, ela é a que mais está florida desde que eu me mudei. Então ela fica bem aqui nesse cantinho, onde não tem uma luz direta nela, mas é sempre uma luz indireta. E ela tá muito bem, olha que linda. Ela adora aqui. Então ela fica não com muita exposição ao sol, mas ela recebe bastante claridade. Então isso é importante também para a saúde das suas orquídeas. E essa daqui, ó, ela fica aqui no escritório, só para vocês terem como exemplo. Tá vendo? Ela não tem incidência direta de luz, mas, ó, aqui já é a janela. Tá vendo aqui, ó? Então ela entra, tem bastante claridade, apesar dela não estar com incidência direta, tá? Agora vamos para peperômia e para suculentas. Quando eu comprei essas plantas, eu fui direto num lugar de jardinagem, né, de uma floricultura, e o moço já plantou todos para mim. Então eu escolhi os vasos que eu queria, e ele plantou e falou o que daria certo, né? E aí ele me ajudou com como que seriam os cuidados. Essa daqui, por exemplo, as duas suculentas, na verdade, eu não jogo água, tá? Então é só assim, ó, sempre jogando, aí eu coloco em tudo, coloco bastante. E ela tem dado super certo, tá? Então eu só faço isso, não joguem água, tá, gente? E eu faço isso com as duas. Essa daqui já tá meio ruimzinha, tá vendo? Que tem que colocar mais água. É que quando eu saí de férias, e aí eu achei que ela secou bastante. Mas é assim que eu faço, tá vendo? Antes, quando eu comprei, ela tava bem cabeluda, assim. A ideia era que ela ficasse bem cabeluda saindo do vaso. Mas ainda não aconteceu. A peperômia, eu escolhi ela porque ela é uma planta daquelas que tem caída, né? Então ela fica bem caidinha no chão. E ela não precisa de tanta incidência de sol. Vocês viram que ela fica ali num nicho que a gente tem. E aí ela vai super bem, assim. Eu também coloco água uma vez por semana. Eu coloco quase que um inteiro desse, ó, tá vendo? E ela vai super bem. Aí quando eu faço isso, eu coloco bastante água. E também vou encher, todos eles potáveis, viu? Também vou encher de novo e eu coloco espirrando água em toda ela. E aqui não coloco adubo, tá? Não sei se eu tô fazendo certo ou errado, mas eu não coloco. Toda semana quando eu coloco, eu vejo novas folhas crescendo e tal. E uma coisa que é importante é vocês tirarem as plantinhas, que é normal, algumas vão caindo mesmo, e vocês tiram essas folhas que já não estão muito bem, assim. Ela não pode ficar com muita água, tá? Isso daí também não fica legal, porque senão você vai matando ela meio que afogada. Eu deixo ela aqui, ó, e aí eu só vou jogando, espirrando um pouco de água para as folhas ficarem bem hidratadinhas também, ó. Tá vendo? Nada demais. Se isso tá certo também não sei, tá? Mas tô contando pra vocês o que tem dado certo por aqui. E olha como é que fica, tá vendo? Ela não fica... Deixa eu mostrando bem pertinho, pra vocês verem que ela não fica alagada. Ela fica úmida, tá? Como tem que ficar mesmo. E ó, eu comentei que era normal, né? Cair algumas folhinhas. Aí é importante que vocês tirem isso semanalmente, às vezes de 15 em 15 dias, vai caindo mesmo, tá vendo? Ó, ela tá mais seca. Essa daqui é a planta que eu deixo no quarto. E ela é outra espécie de peperômia, tá vendo? Ela é menorzinha, ela não tem toda essa caída, mas ela fica bem bonita também, sabe? Dependendo do ambiente, eu gosto bastante dela no quarto. Ela tem um furinho aqui, tá vendo? Aí eu coloco água e deixo ela aqui escorrendo. Antes de mais nada, né, já vou aproveitar pra espirrar. Espirro aqui na superfície. E o restante da água, essa daqui eu não sei se o vaso é menor, eu coloco menos água. Porque já aconteceu de eu achar que ela ficou alagadinha demais, sabe? Aí vocês vão ver que ela vai começar a descer aqui. Ó, tá vendo que tá pingando? E essa daqui é a roia, que é outra espécie de planta que eu tenho aqui em casa. E dizem que a gente precisaria deixar... Ela não gosta de muita água, tá? Mas, quando a gente mudou pra cá, me falaram isso, que era pra colocar água uma vez por mês. E aí a bichinha começou a ficar assim, ó, tá vendo? Bem esbranquiçada, amarelada e tal. Aí eu comecei a colocar água uma vez por semana e ela começou a ficar super bonita, que nem tá por aqui, tá vendo? Daqui pra metade ela tá super bonita. Então, tenho colocado uma vez por semana também. E ó, tá vendo essa daqui? Ela segue pingando. Vou deixar ela aqui. Enquanto essa, diferente das outras, eu coloco ela aqui dentro da pia. E ponho bastante água, viu? Ó, bastante mesmo. Eu coloco uma inteira dessa quase. Quase não, uma inteira. Ó. E aí, deixo ela aqui também, ó. Só com água. Vou deixar ela aqui um pouquinho. E aí também, assim como as outras, vou colocar... Ela é bem compridona. Vou espirrar um pouco de água nela também. Aí aqui, ó, a mesma coisa, tá vendo?
só espirro um pouco. Essa daqui também precisa de bastante exposição à luminosidade. Então aqui, ó, é tudo iluminado, então ela fica iluminada ao longo do dia, mas não tem a incidência do sol direto. Então talvez para esse tipo de planta seja uma boa opção. E é isso, esse foi o dia de spa das plantas aqui em casa. Então uma vez por semana eu faço isso, e lógico, gente, isso é um processo. E quando você vai criando essa conexão com as plantas, esse vira um momento muito gostoso também, seu com você mesma, com as plantas. E planta é vida, verde é vida, a natureza traz esse espírito de mais vida pra gente. Então, se você tá na dúvida se coloca ou não na sua casa, meu conselho pra você é coloque. E é isso. Obrigada por esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, vou deixar o arroba aqui do Instagram também. Até o próximo vídeo, beijo!